Oi gente, e o vídeo de hoje vai ser sobre como eu fiz pra passar no Enem. Na verdade é como eu fiz pra passar na faculdade através do Enem. E foi uma trajetória um pouco complicada, porque eu nunca fui uma aluna exemplar na escola, nem no meu terceiro ano. Eu estudei um pouco mais, mas não tanto o que precisava. E só depois que eu saí da escola, que acho que acontece com a maioria das pessoas, que foi que eu me dei conta que eu preciso estudar, que eu preciso realmente entrar na faculdade e descobrir qual era, que até então eu não sabia. Então eu sei que existem milhares de pessoas perdidas, tanto no segundo, terceiro, ou até mesmo saiu da escola e não sabe o que vai fazer. Então eu passei por isso e talvez eu possa te ajudar em relação a isso e o que eu fiz para superar a dificuldade nas matérias e finalmente entrar em uma faculdade e que até agora estou gostando muito, que é a fisioterapia. Eu entrei aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, então várias coisas que eu fiz durante essa trajetória do Enem, que eu fiz por 3 anos, 2015, 2016, 2017. O Enem eu fiz por 3 anos e algumas coisas que eu fiz que facilitou para que eu pudesse entrar, porque não é fácil, né, Enem, gente? Não é fácil, mas quando você pega a prática, dá certo. Então vamos lá para as dicas que eu fiz que colaborou para minha aprovação. Antes de tudo, é necessário você saber o porquê que você quer estudar para o Enem e para que você quer. Porque não adianta você começar uma rotina, você começar esses estudos, se você não sabe ao menos para que você está fazendo isso. Então é necessário foco, é necessário uma rotina e dedicação e, além do mais, uma constância. Algo feito todos os dias. Em primeiro lugar, veja qual o método que facilita o seu estudo. Por exemplo, se ele é auditivo, se ele é visual, se é com resumo, se é só lendo. Cada pessoa tem um tipo de estudo. O meu, por exemplo, eu tenho que fazer resumos, eu tenho que ver videoaula, eu tenho que ler. É várias coisas até que eu consiga compreender. Então, cada pessoa tem uma maneira. Pode ser por ouvir apenas, ou vendo imagens, desenhando. Então, descubra qual é essa maneira que vai facilitar no seu compreendimento. A segunda dica, ela é muito importante. Você tem que criar uma rotina, você tem que criar um hábito. Porque tem muitas pessoas que querem começar a estudar, mas não organizam seus horários. E acaba acordando de meio-dia, de 9 horas, super tarde, e acaba, vou estudar nada, vou estudar mais tarde. E acaba deixando pra lá o estudo e não faz nada, e se acomoda e fica naquela zona de conforto, porque simplesmente você não se organizou e não adaptou os seus horários para encaixar o seu estudo. Então é necessário uma rotina, sim. Por exemplo, se você faz cursinho presencial, você vai adaptar o horário do cursinho com o horário em casa. Você faz uma lista semanal. Por exemplo, na segunda eu tenho isso, isso e isso. E você coloca como metas para que você possa realizar. Por exemplo, eu coloquei o nome metas, ou você pode colocar o que você quiser, assim, é a critério da pessoa. E eu coloco os quadradinhos o que eu tenho que fazer durante o dia. E no final eu coloco se fiz ou não. E uma coisa muito legal de se fazer é organizar seu dia antes, de noite, por exemplo, para que quando for no outro dia você não fique perdida e você já sabe o que você vai fazer. A terceira dica é: faça muitos exercícios e simulados. É praticamente um fato, né? Todo mundo sabe disso. Não adianta você ver a parte teórica, mas não praticar, porque é na hora que você está fazendo o exercício que você vai saber se está sabendo do assunto ou não. Se você faz cursinho presencial, obviamente eu acho que você vai ter livros e também questões. E virtual também, porque ele sempre disponibiliza na plataforma, então não adianta dizer que não existe. Mas tem pessoas que reclamam muito porque não tem. Só que existe uma coisa chamada Google Drive e Instagram. Gente, ano passado eu usei muito isso. Eu seguia vários Instagrams de estudo, que às vezes eu entrava no Instagram e eu via, sabe, as pessoas estudando, postando, eita, eu vou estudar. É até uma forma de você focar, mas eu entrava nesses Instagrams e geralmente tinha o Google Drive. E quando eu clicava nele, tinha várias coisas. Tinha questões, dicas de redação, tinha revistas, livros, tinha tantas coisas e eu acabava pegando tudo. Então, depois de você ver a importância de fazer exercício depois da parte teórica, é muito importante, é uma das coisas mais importantes é fazer simulado.
Porque não adianta você fazer uma prova se você não conhece o estilo da prova, se você não está adaptada ao tempo. Quando você chegar lá, você vai chutar, você vai ficar nervoso porque não vai saber se vai dar tempo ou não. Então, se você tem essa prática constante, obviamente vai facilitar, assim, muito. Então, eu fazia muito, cronometrava o tempo da prova e imprimia provas como PPLs, as provas antigas do Enem, ou até mesmo as que eu conseguia com amigos ou nos Google Drives. E aí fazia em casa. Colocava o tempo, organizava tudo que eu precisava, como se fosse o Enem. Eu fazia de verdade uma simulação de como seria. E aí eu acabei me adaptando mais ao tempo. Eu via quando eu sabia e quando eu não sabia um assunto que eu já tinha estudado, então eu já revisava. E eu tinha noção de quantas questões eu poderia acertar no dia, porque basicamente as provas são bem parecidas. Está ficando mais difícil, mas pelo menos esse ano teve uma notícia boa. Aumentou meia hora na prova de matemática e ciências de natureza, então já é uma grande vitória, né? A quarta dica, ela é bem especial, porque é sobre amizade. Mas tipo, mas o que é que tem a ver o Enem com amizades? Que bobagem. Não é. Porque as amizades que você vai ter, principalmente esse ano, acho que todos os anos da nossa vida é muito importante, porque amizades influenciam sim. E nessa hora a gente precisa de boas amizades para nos influenciar a estudar. E o problema é que existe sim ciclos de amizades que ao invés de te incentivar de bora estudar e tal, não é o contrário. Vamos sair, estuda depois, vamos lanchar, vamos fazer qualquer coisa, menos estudar, e acaba tirando você do foco. Porque querendo ou não, quando você tá com um monte de amigos que não querem estudar, que não estão nem aí com isso e ficam falando, e até mesmo tem pessoas que sofrem bullying com isso, e você fica realmente. Aí pode ser que te desmotive, porque o ano que você vai prestar o Enem é um ano que vai ter muita pressão, muita dedicação. E não é legal que você esteja ao redor de pessoas que simplesmente não te colocam pra frente, mas que te coloquem pra trás. Eu não estou dizendo que você deve se afastar dessas pessoas, não. É que ao invés de você se deixar influenciar por essas pessoas, é que você influencia essas pessoas a estudar, a pensar um pouco mais no futuro. E a quinta dica é: pratique bastante a redação, porque ela é uma das notas que mais aumenta a nota do Enem. Só que assim, eu vou dar o meu exemplo. Eu já tive muita dificuldade de escrever, porque eu não sou uma boa escritora. Era até uma coisa que um professor meu falava. Ele dizia assim: eu não sou um bom escritor. Na verdade, eu aprendi técnicas que me facilitou a escrever. Porque se você aprender as técnicas da introdução, do desenvolvimento e da conclusão, você não vai ter tanta dificuldade de elaborar. E era o que acontecia comigo. Eu não praticava muito, eu não tinha noção de como fazia. Então eu demorava mais ou menos 3 horas para escrever. Eu tinha tanta dificuldade que eu fiquei em recuperação já no meu ensino médio, em redação, porque eu não conseguia escrever, eu paralisava. Por quê? Porque eu não praticava. É importante que você pesquise antes de fazer redação, principalmente se você não sabe sobre o conteúdo, porque não dá, né, pra encher linguiça. Quer dizer, dá, mas não é muito bom, não. Então, era o que eu fazia. Eu não tinha tempo de ler jornal, não tinha tempo de ver revistas, então eu acabava pesquisando antes e depois fazia com minhas palavras a redação. E outra coisa, eu decorava citações e alusões. As citações eu consegui nos Google Drives, inclusive eu já falei muito nisso, eu vou deixar alguns links pra vocês. E um Instagram também de estudo, alguns também. E eu consegui lá. E eu peguei, anotava numa folha e a pregava na parede do meu quarto, porque de vez em quando eu dava uma olhadinha e eu acabava decorando. As citações eu coloquei aquelas que mais se encaixavam em quase todas as redações. E outra coisa que eu usei foi uma alusão histórica. Você pode absorver tanta coisa da história para sua redação, porque é incrível como se encaixa em tantos temas. As áreas biológicas também, por exemplo, em tema de saúde, que pode falar de alguma doença. A prova de redação não é só dizer sua opinião, não é só
dizer os argumentos. Tem que ter uma base científica, sim, e não é só jogar. Você tem que dizer sua citação e depois retomá-la. Por exemplo, você fala sobre o que acontecia na Grécia com, por exemplo, na minha redação do ano passado, eu citei em relação à Grécia que os deficientes físicos, eles eram excluídos dos papéis políticos, não tinham seus direitos, não eram considerados como cidadãos, e depois eu remetia à situação de hoje, da dificuldade que eles têm na escola. Só que aí eu usava termos conectivos, por exemplo, nesse contexto, é visto que odernamente, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Outra coisa que eu decorei foi isso, conectivos. Eu sempre tinha um molde, um padrão para introdução, desenvolvimento e a conclusão. Então depois eu posso fazer um vídeo só sobre redação, como eu fiz minha redação do ano passado, como foi minha trajetória, porque foi uma trajetória mesmo. Tirei altas notas baixas, até conseguir, graças a Deus, uma nota muito boa. Então, depois eu posso fazer pra vocês. Então, pratique bastante a redação, porque vai salvar a sua nota do Enem, acredite. Outra dica, que é a sexta, é que você tenha um cantinho bonitinho pra estudar. Porque, pense comigo, é o local que você mais vai passar tempo. Então, ter um lugarzinho que quando você chegue, dê vontade de estar lá. É bom que esteja organizado, né? Isso conta muito pras meninas, né? Acho que tem meninos que gostam também. Não que você vai encher de frufru, que eu amo, né? Eu gosto muito, como vocês podem ver, estou na faculdade e minhas coisas são cheias de frescura. Minhas amigas morrem de rir comigo, mas é porque eu realmente gosto. Acaba me incentivando a estudar. Então, tente no máximo organizar seus estudos. Colocar suas canetinhas em um pote, gente. Esses potinhos são super baratos. Eu acho que esse aqui foi R$2,50. E coloque suas canetinhas. Utilize post-its para que você anote as coisas importantes. Coloque na parede as coisas para você se lembrar. E uma coisa que eu fiz em relação a isso, a organização ano passado, foi encadernar folhas de ofício e neles eu fazia resumos. Porque eu gostava muito, porque dava para desenhar, dava para colocar adesivos e etc. E é super barato. Mas é claro, cada pessoa é uma pessoa. Nem todo mundo gosta disso, nem todo mundo precisa desses frufuzinhos aí pra estudar. Mas é bom que você se organize, porque imagina aí, tu começar a estudar, não saber nem o que é que tu vai fazer, porque você não se organiza, é tudo, né? Aquela bola de neve. Então, pelo menos, tenta organizar seu estudo, fazer coisas que, ao invés de te desmotivar, te incentivam. Porque o negócio da Enem é incentivo. E um incentivo é papelaria. Pelo menos eu. Quando eu tenho uma coisinha novinha, a gente fica frustrada. E a última dica, super importante, todas são, né? Porque eu falei isso. Tem uma válvula de escape. Não adianta você estudar mesmo doido nesse ano e não descansar. Você vai chegar na hora da prova exausto. Então, pra quem gosta de fazer exercícios físicos, passa. Não só pra quem goste. Eu acho que é importante que você, durante toda a sua vida, não só na acadêmica, é que você faça exercícios físicos. Então você está alimentando a sua parte intelectual e esquecendo a sua parte física e espiritual. Não adianta, tem que estar tudo em equilíbrio. Então pratique esportes, beba muita água, se alimente, vá para a igreja, saia com seus amigos, caminhe, faça essas coisas, porque a vida ela é muito bonita, né? Porque a vida ela é bela e a gente merece dar atenção à nossa saúde. Então foi essas dicas que eu tinha pra vocês hoje. E escolham bem o curso de vocês. Tenham cautela, pesquise bastante sobre o que vocês querem, porque é uma escolha bem difícil. Não se deixem se influenciar por seus amigos, não escolham algo porque os seus pais querem que você escolha, porque lembre-se que é você que vai trabalhar, é você que vai estudar por 5 ou 4 anos ou 6. Então, não vá pelo que a sociedade diz que é melhor. E existe hierarquização sim dos cursos, só que quem faz você ser bem remunerado não é você. Porque o dinheiro ele é a consequência do seu esforço. E quando você gosta, mesmo que você não ganhe tanto quanto outra pessoa, mas você gosta tanto do que faz que vale a pena. E que o importante é você viver bem. O importante é que você viva financeiramente bem e psicologicamente também. Ixi, rimei, ó. Então, gente, é isso. Boa sorte para todos que estão estudando esse ano.
Qualquer dúvida pode perguntar nos comentários ou, ou nas minhas redes sociais. E se você tiver alguma indicação de vídeo pra mim, pode colocar aí embaixo. Futuramente irei fazer vídeos sobre o meu curso, que é fisioterapia. E um beijão pra vocês!